Sério e imparcial. Rádio Light FM 89.9. Música e informação. Muito bom dia, são 11h02 na Rádio Light FM, começando mais um Jornal da Light FM RTB TV. Ouvintes e telespectadores, sejam muito bem-vindos ao nosso jornal. Hoje com a nossa edição de número 182, dia 4 de abril, dia em que se comemora o Dia Nacional do Parkinsoniano, doença de Parkinson, né? Avançar, melhorar, educar, colaborar. Descoberta há 201 anos, a doença de Parkinson é a segunda patologia degenerativa crônica e progressiva do sistema nervoso central, mais frequente no mundo, né? Atrás apenas da doença de Alzheimer. Hoje também comemoramos o Dia dos Animais de Rua. Ele tem que acabar com os animais de rua, né? Dar um lar para eles aí. E a gente até agradece essa ONG aí que apareceu, que está cuidando, né? E quem quiser ajudar, depois a Diana vai descobrir o telefone ali, como que você pode ajudar aí. Hoje também é o Dia Internacional de Alerta às Minas Terrestres e Assistência à Desminagem. O Dia Internacional de Sensibilização sobre Minas e Assistência à Desminagem é celebrado anualmente no dia 4 de abril. O objetivo é alertar para o perigo das minas terrestres e para a importância de atuar em conjunto para serem desarmadas, tá certo? E hoje, no nosso jornal, falaremos ao vivo, né, direto aí da Assembleia, com a deputada Bia de Lima, muito atuante aí, principalmente em defesa dos professores. Ela é pedagoga e especialista em educação brasileira pela... Cadê aqui? Sumiu, né? Professora, presidente do Sindicato dos Trabalhadores, pedagoga em Educação Brasileira pela Universidade Federal de Goiás, UFG. Presidente também do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Goiás, Sintego, presidente da Central Única dos Trabalhadores, a CUT, e deputada estadual. Tudo isso ela vai falar daqui a pouco com a gente. Se você quiser participar conosco também, pelas nossas plataformas digitais aí, da RTB TV e também da Light FM, estamos aí no Instagram com @LightFM89, LightFM89.9, youtube.com/LightFM89 e também pelo podcast Light FM 89, tá bom? E no nosso telefone WhatsApp, que você participa aí, que é o prefixo da rádio, 9944-8990, não tem erro. Pode mandar sua mensagem de texto ou de áudio, né, que a gente vai replicar ela aqui. Lembrando que sempre são revisadas antes de ir pro ar, né? Com muita seriedade, muita destreza aí, para que você não saia da linha, tá bom? E também hoje teremos aí um informativo com a Polícia Militar, né? O Sargento Rodrigues trazendo as informações. Teremos também o plantão das últimas 24 horas com o Corpo de Bombeiros. Falando em Corpo de Bombeiros, hoje aconteceu um fato inusitado, né? Ali na Praça Butum, Praça da Escola Modelo, o Corpo de Bombeiros hoje fez um resgate de um tamanduá-bandeira, rapaz, que coisa bacana, ali na nossa praça, ali da Escola Modelo, o tamanduá-bandeira gigante, né? Quem me falou essa informação foi ele, Henrique Ramos, que é o nosso repórter aí nas ruas e avenidas da cidade. Bom, já conosco aqui, já a deputada Bia, chegando também Reginaldo Antônio, o homem da voz de veludo, para nos ajudar aqui também na nossa entrevista com a deputada estadual Bia, que é a defensora aí dos professores. Os professores aguardavam muito por essa entrevista. Eu tenho acompanhado muito a senhora no plenário. Diga-se de passagem que sou seu admirador, né, pela sua retórica, pela sua coragem, né, e também a gente sabe que a senhora luta muito aí pelos trabalhadores e principalmente da educação. Seja bem-vinda, é um prazer tê-la aqui conosco. Primeira vez, espero que de muitas, deputada. Só um minutinho, deu um problema no áudio aqui. Ô, Felipe, acho que é lá dela, né, na senhora? O áudio não está chegando. Só um probleminha técnico aqui com o áudio. Já a gente vai resolver aqui, tá? O pessoal está resolvendo lá. A assessora dela já está cuidando. Enquanto isso, Reginaldo, bom dia, meu filho. Bom dia, Ilon. Bom dia, ouvintes aí do Jornal da Light.
nossa nobre deputada também, daqui a pouquinho vai estar ao vivo conosco aí, trazendo muitas informações e também, por que não dizer, as reivindicações aí de toda a classe educacional, não é isso? Então, Ilon, às 11h06, a hora que tiver ok aí, você pode interromper para que a gente possa fluir e dar sequência aí, essa nobre deputada aí conosco ao vivo na Mais FM. Já está aqui. Deputada, seja bem-vinda. Agora acho que vai dar tudo certo aí, tá? Acho que agora sim. Muito obrigada, meu muito bom dia, Irão Santana, meu muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio Light FM. Muito obrigada, a oportunidade de conversar com vocês, para mim é muito importante, para que eu possa não só trazer as boas informações do que nós estamos atuando, trabalhando e buscando garantir para todo o estado de Goiás uma posição séria, com bom senso, mas principalmente garantindo um trabalho eficiente em todas as regiões e não é diferente para a região de Itumbiara, de Rubiataba. Muito obrigada aqui a oportunidade e estou à disposição para vocês questionarem no que desejarem. Certo. A gente sabe que os professores hoje têm muitas perguntas, né? O nosso amigo Reginaldo Antônio também vai colher algumas aí. Mas aqui, o pessoal mandou perguntar se é correto um professor efetivo antigo da escola a ser retirado do cargo por uma concursada que acabou de chegar. Como é que é aquela pergunta aqui, meu Deus? Deixa eu refazer, deputado. Peraí, está meio confuso. Se é correto um professor efetivo antigo ser retirado do cargo para um concursado entrar, com a alegação que o professor que ocupava a função não tinha feito o concurso do cargo, que exige ter pedagogia, mas na época o concurso, o magistério, era somente o magistério, não tinha essa alegação. Depois os professores foram se graduando, inclusive a servidora. Não, nesse caso, quem está desempenhando a função já é efetivo, independentemente se tem graduação, pós-graduação, ele tem a garantia, porque isso lhe confere o próprio edital quando ele prestou concurso, portanto ele tem direito porque nele já estava. Então quem chega para assumir outras funções, não chega para afastar quem já estava, a não ser quando neste cargo estiver um professor contrato temporário, que o nome já diz, é temporário. Ele está ali justamente até chegar um professor concursado para se tornar efetivo. Então, nesse quesito, eu já respondo e tranquilizo. Todas as pessoas que estiverem atuando na educação como uma pessoa concursada, não importa quanto tempo ela esteja, mas se ela é concursada, ela tem prerrogativa, está à frente, ela tem direitos concretos e consolidados para estar naquele lugar, garantido por lei, e que não será em decorrência de outros interesses que vá retirar essa prerrogativa. Então, é isso que garante a Constituição Federal e, portanto, é por esse motivo mesmo para que interesses políticos não sobreponham a carreira, a eficiência do trabalho no serviço público. Então, é preciso que cada professor, cada administrativo, cada servidor público compreenda essa função, essa responsabilidade, justamente para que a gente consiga fazer com que as pessoas não só garanta a condição efetiva do professor, mas também ele possa ter tranquilidade para desempenhar um bom trabalho, que é por isso que ele foi eleito e aprovado, aprovado num concurso público, ele tem prerrogativas garantidas em lei. Deputada, isso acontece muito no Estado hoje, não só na educação, mas a gente sabe que hoje é conduzida a mão de ferro. Se você não andar na cartilha aí de quem está no comando, que é totalmente autoritária, as pessoas são afastadas, diminuídas de cargo, são advertidas, são transferidas até de escola. Isso tem acontecido muito. Nessas situações, o que fazer aí, minha querida amiga? O caminho correto é procurar a entidade sindical, no caso, o Sintego. E nesse caminho a gente tem já ajudado bastante para que todas as pessoas não seja pressionada, ameaçada ou retirado os seus direitos garantidos por lei. Então, para isso,
é preciso que cada um cumpra corretamente, óbvio, né, que ele cumpra o seu papel direitinho, não fique faltando, não tenha nenhum tipo de situações que lhe garanta os direitos, né, porque ele está cumprindo corretamente o seu papel, e que, lógico, aí, se está sendo ameaçado, se estão lá tentando tirar a sua condição de efetivo, as suas prerrogativas, ele tem que procurar o Sintego para que a gente possa, no âmbito da administração, resolver. E se no âmbito da administração não conseguirmos solucionar, a gente entra judicialmente e garante o direito legítimo de cada uma das pessoas para que ele possa se sentir seguro, amparado e principalmente poder fazer um trabalho com tranquilidade, sem ser ameaçado, sem ser constrangido, sem ser punido por situações que às vezes estão longe da veracidade e da forma correta. Então, nesse sentido, procura o Sintego sempre. Hoje a senhora está com muita audiência aqui, está chegando pergunta aqui, um carrilhão aqui. Vamos lá então para mais uma. Sobre a questão tão polêmica hoje, sobre as 32 aulas, os professores estão adoecendo com a sobrecarga de trabalho. Essa é uma pergunta muito importante, Iron Santana, porque estamos vivendo, desde 2022, uma situação extremamente difícil. Em 2022, o Estado apresentou na Assembleia Legislativa, naquela época eu não era deputada, mas nós fomos para lá, lotamos a Assembleia, mas não conseguimos derrubar essa matéria, porque o governo tem maioria dos deputados, e tem hoje também, é muito difícil. Mas mesmo assim o governo, alertado que foi de que não era legal, não tinha viabilidade legal, o governo passou o trator e pôs isso em vigor, e de lá para cá os professores estão dando até 32 aulas semanais para garantir 40 horas de trabalho. Infelizmente, essa situação, ela fere dois princípios. Ela fere, primeiro, a carga horária de 40 horas, porque dentro da lei nos garante 1/3 de hora atividade, que é o momento em que o professor tem para planejar as aulas, avaliar os alunos, atender os pais. Então, não pode ser esse tanto de aula, e é por esse motivo que a categoria vem adoecendo. E o segundo ponto é o fato de que aumentou a jornada sem aumentar salário, o vencimento continuou o mesmo. Motivo que o Sintego, desde então, vem trabalhando no campo, primeiro, das negociações para tentar reverter. Quando nós não conseguimos, nós buscamos todo o amparo legal para que nós pudéssemos, assim, não perder a ação, porque não basta você entrar com uma ação de forma aligerada, assodada, e depois perder a ação. Então, o Sintego tem tido todo o cuidado, porque nós temos ganho todas. Até hoje tem um monte de gente ganhando um monte de dinheiro aí por conta das ações que o Sintego tem ganho. E essa não foi diferente. Mesmo que as pessoas estão agoniadas, cansadas, estressadas com tanto volume de trabalho, com uma sobrecarga muito grande, o Sintego tem que ter o bom senso, o zelo, a cautela, porque perder uma ação desse tamanho, porque hoje você sabe bem que se aquele que entra com a ação pede, ele paga por ela, né? Então, pensa, uma ação nesse volume, nós perdemos, seria quase que a falência do sindicato. Então, nós temos um zelo muito grande, então, motivo que nós buscamos ter jurisprudência para fazermos com que a nossa ação possa ser exitosa. E, então, nesse caminho, nós protocolamos há poucos dias a solicitação, mostrando por A mais B que o correto não seria nem as 28, mas seria 26,6 aulas semanais, mais 1/3 de hora atividade, e isso já está com prerrogativas no STJ e também no STF, o que vai ajudar muito a gente ter um êxito nessa ação. Além disso, como nós não queremos ficar toda a vida aguardando até chegar a decisão para depois fazer a alteração
na lei, nós continuamos negociando com a SEDUC, buscando voltar ao que era antes, ou mesmo às 26,6. A secretaria está acenando com a possibilidade de 30, não 32. Porém, nós ainda não chegamos a um denominador comum acerca dessa matéria. É lógico que a categoria, que está, às vezes, sem acompanhar esse debate, fica achando que o Sintego já concordou com 32. Aí eu falo, não, gente, o Sintego não concordou com 32, nem com 30. Nós estamos trabalhando para que chegue às 26. Se não chegarmos às 26, mas chegarmos às 28, menos mal. Mas a verdade é que a gente está lutando por aquilo que é e garantido dentro da lei. Muito bem, deputada. Comigo aqui também, nosso colaborador aqui, Reginaldo Antônio, jornalista aqui conosco, quer fazer uma pergunta para a senhora. Deputada, sempre é um prazer tê-la conosco aqui. Eu não sei se você está me ouvindo bem, deputada, mas então é o seguinte, achei muito interessante, você falou principalmente, né, as pessoas aí, os nossos educadores com hora-aulas, essas 32 horas-aulas, é uma reivindicação aí, né, que as pessoas têm que cumprir a risca. As professoras, os nossos professores, a maioria, devido ao número exaustivo de aulas, tem muitas pessoas com problemas de saúde, né? A senhora tem acompanhado isso constantemente. O que, além dessas pessoas aí, às vezes estão se sentindo quase obrigadas a manter esse propósito aí de 32 horas. O que a senhora tem feito além dessa situação que a senhora está vendo aí, que tem uma diversidade muito grande, muitas das nossas professoras, dos nossos educadores doentes? Essa é uma questão muito séria. A categoria, de fato, está sobrecarregada, adoecida, e não é nem só pelas 32 aulas semanais, não. É por conta de que, além dessas 32 aulas semanais, tem que ficar preenchendo o CIAP, tem que ficar com plataformas que não funcionam. Quando ele vai preparar a aula, ele gasta um tempo excessivo no preenchimento e manutenção dos programas de informação. E aí, às vezes, a internet cai, ele perde todo o serviço, e isso tem adoecido nossa categoria, e principalmente o trabalho excessivo na sala de aula, fora da sala de aula, e principalmente nessa dinâmica nem um pouco salutar da pressão, da falta de valorização profissional. Tudo isso somatizam e vão ficando os professores infelizes com a profissão, não tendo autonomia, porque hoje nem autonomia para preparar a aula, para preparar a avaliação, os professores têm. Eles são obrigados a trabalhar avaliação de bloco, e essa avaliação em bloco tem forçado os professores a ficar avaliando o tempo inteiro. Ele termina uma avaliação hoje, amanhã já tem que dar outra, e assim nem aula os alunos de direito estão tendo, porque só fica avaliando. Então tem uma série de questões hoje muito complicadas que nós precisamos de verdade de avanços para que a gente consiga deixar o professor em condições verdadeiramente de desenvolver um trabalho bacana e que os alunos sintam isso na sala de aula, com aulas produtivas, aulas alternativas, aulas animadas, e não aulas que muitas vezes são metódicas e principalmente cumprindo aquilo que a Secretaria de Educação obriga para cumprir os planos, as plataformas que o governo compra, fortunas que o governo gasta com isso, e para justificar o gasto, entope os professores de plataformas, de provas em bloco, de conteúdos, todos eles massificados, para que não dá ao professor a liberdade, a condição dele criar, produzir e construir conforme a aula que ele está desempenhando, a comunidade, a região, as características daquela turma, as características
daquela região. Então, infelizmente, hoje, os professores estão ficando quase que rotizados, obrigados a desempenhar aquilo que a secretaria manda, o pacote lacrado, para que ele possa desenvolver. E isso acaba deixando todo mundo muito chateado, muito inibido, muito infeliz com a profissão, e é essa infelicidade que leva aos problemas de saúde, à depressão, a tantas outras situações complicadas que os professores estão vivenciando. Deputada, mais uma. A inserção digital ainda levou um grau maior de trabalho aos nossos mestres? Sim, é isso que eu acabei de dizer a você. Quando nós pensávamos que a plataforma digital, que os recursos tecnológicos iriam ajudar os professores a melhorar o conhecimento, a metodologia, a dinâmica em sala de aula, muito pelo contrário, do jeito que foi empurrado goela abaixo, os professores estão sendo obrigados, dentro daquele quadrado, a ficar ali, fazer só aquilo que a plataforma exige, fica perdendo tempo imenso, municiando e alimentando os programas digitais do governo, que levam um tempão, e aí às vezes quando ele está terminando, a internet cai e ele perde o serviço todo. Olha, qualquer ser humano, numa situação dessa, dá vontade de chutar o pé no balde, né? Verdade. E é nessa linha aí que destrói a liberdade, o direito do professor de ter um final de semana em família, de poder sair, tomar uma cervejinha com a família, porque ele só fica envolvido naquilo, porque tem prazos, são exigências, senão ele pede isso, pede aquilo, ameaça ali, ameaça de cá. Então o professor hoje está muito, muito infeliz e muito sobrecarregado com tanta plataforma, com tantos mecanismos, além da aula numerosa que já tem. E se não cumprir, deputada, vive embaixo do chicote, né? Vamos com outras perguntas aqui que chegaram sobre a Maria Carmen Silva. Ela fez 3 perguntas. Eu vou fazer aqui para... Vamos lá. Sobre por que as aposentadorias estão demorando tanto a sair e também sobre as eleições dos diretores. Vai ter ou não? Os diretores ainda têm voz nas escolas ou só obedecem? Os diretores estão exprimidos também, sendo avaliados de uma forma muito difícil, responsabilidade jogada nas costas, tendo que fazer busca ativa. A situação dos diretores também não estão fáceis, não. E, lógico, essa avaliação, num primeiro momento, foi vista como se fosse a porta de entrada para um processo de recondução, desmerecendo a opção e a escolha da comunidade educacional. Obviamente que tem uma lei e o Sinteg exigiu o cumprimento da lei e mostrou isso para a secretária de Educação. Sabendo que tem uma lei que ampara a exigência do Sinteg para a gestão democrática continuar existindo em Goiás, a secretária não teve outra saída e vai ter, sim, eleições no segundo semestre e um novo gestor que foi bem avaliado e foi reeleito, vai continuar no ano que vem, ou mesmo se ele terá, dentro da disputa, a possibilidade de ter concorrência e o diretor eleito será empossado no início do ano letivo de 2026. Isso já está acertado da secretária com o Sintego e também amparado em lei que já está garantido na lei em vigor, que garantiu a eleição desses diretores que estão hoje. Então, isso, ponto, vai ter eleição sim. A outra questão sobre a aposentadoria, ela tem toda a razão. Essa questão é tão séria, que nos levou de novo a fazer uma conversa nessa semana com o presidente da Goiás Preg, porque é inadmissível Goiás ficar dizendo que é o estado que tem maior desempenho tecnológico, né, o estado mais informatizado, só que na hora de aposentar, levar 1 ano e 8 meses, 2 anos, um processo de aposentadoria. Por quê? Porque virou instrumento, astúcia, mecanismo do governo para obrigar o trabalhador, o servidor, especialmente o da educação, a trabalhar de graça mais 1, 2 anos para o governo, além daquilo que a legislação já o exige. Então, nesse caminho, nós estamos tomando providência já faz tempo. Eu apresentei
projeto de lei dando 90 dias de prazo para o governo poder conceder a licença prêmio, mas a aposentadoria também. Contudo, isso não vem ocorrendo de verdade. Eles seguraram o meu projeto de lei, dizendo que iria buscar os caminhos para solucionar, e aí, nessa hora, essa demora persiste e eu vou ter que buscar outros recursos, se não os judiciais. Então, essa é uma situação muito difícil que nós vamos buscar uma solução, tá? Então, essa é uma questão que nós estamos trabalhando. Muito bem. Teve um vídeo aqui de uma aluna da cidade aqui vizinha de Nova América que viralizou aí na internet com mais de 300 mil visualizações, que fala sobre o seguinte, deputada, sobre a questão, há muitos comentários por alunos e professores sobre essas provas vindas prontas do SEDUC. Será que eles sabem mais da realidade dos alunos do que os próprios professores que estão aí no dia a dia com eles? Essa questão das propostas aí de avaliação em bloco, que estão chamando, é a massificação. A educação virou uma coisa meio que robotizada, sabe? Tudo dentro do mesmo quadrado. O professor não pode ter flexibilidade, liberdade de produzir o seu próprio conhecimento, construir suas metodologias, porque vem a prova em bloco, ele é obrigado, porque senão o aluno sai mal, e aí ele tem que fazer a prova daquele jeitinho que chegou, e chega para o estado inteiro da mesma forma. Eu acho isso péssimo. Por isso que eu chamo que é uma educação robotizada. Então, perde a qualidade, perde a dinâmica, perde a criatividade, e o Estado julga com isso que, por conta dessa avaliação mecanizada, que tenha hoje qualidade na educação de Goiás. Eu tenho feito muitas críticas acerca disso e acho que nós estamos caminhando num caminho bem perigoso, bem difícil, e meio que daqui a pouco, se nós insistirmos por aí, a inteligência artificial vai engolir todos nós e nós vamos ficar parecendo máquinas repetindo aquilo de forma mecânica, de forma automatizada, e eu acho que não é por aí. A educação se faz com as relações interpessoais, e se nós não utilizarmos essas relações interpessoais a nosso favor, nós teremos mais problemas, inclusive. Deputado, inclusive tem uma colocação aqui de uma aluna que fala que o conteúdo apresentado para o estudo seria diferente do conteúdo lançado para a prova. Será que qual a veracidade disso? Aí já são interpretações que eu evito não aprofundar nisso, por conta justamente que eu não estou nesse momento, nesse dia a dia aí do teor. De qualquer forma, eu penso que o professor tem que ter habilidade e autonomia, e é por isso que eu luto tanto, para que as prerrogativas do diretor, do professor, sejam garantidas em lei, e principalmente as condições de trabalho sejam uma realidade, para que ninguém tenha condições de ficar adoecido e que a gente possa avançar e ter uma educação de qualidade de verdade, não apenas na propaganda. Muito bem, deputado, eu agradeço muito a sua participação, eu sei que a senhora tem outros afazeres aí, né, mas deu muita audiência aqui, muitos professores mandando mensagens, queria que depois a senhora achasse um lugarzinho aí no cantinho da agenda para estar aqui presente conosco. Esse conhecimento que a senhora transmite é de grande valia, porque eu tenho, não isso aqui como uma entrevista, mas como um bate-papo, uma aula para o conhecimento, né, das pessoas, para que eles possam realmente não abdicar dos seus direitos, saber que existe uma luz no final do túnel e que tem a Constituição, a lei é para ser cumprida, e eles não estão desamparados. Tem pergunta aqui do IPASG agora, que vai voltar essa taxação aí, eu não sei se a senhora já quer falar sobre isso também, ou quer deixar para uma próxima oportunidade? Nós estamos trabalhando pelo fim da taxação dos aposentados, nós estamos trabalhando por uma carreira mais atrativa para os administrativos e professores. A luta é intensa, não tem sido nada fácil, apesar de todo mundo no imaginário ficar dizendo que a educação em Goiás está maravilhosa. Se perguntar para quem está no dia a dia das escolas, vão dizer que infelizmente não é nada disso. Mas nós estamos trabalhando. Aproveito aqui para fazer um convite. Na segunda-feira, às 17h30, nós estaremos fazendo uma live, a Bia Responde, respondendo todas as dúvidas, que eu sei que não são poucas,
a nossa pauta é intensa, tem aí uma discussão sobre o novo plano estadual de educação, em cima do novo plano nacional, que nós precisamos avançar nessa questão da jornada de trabalho, avançar nessa questão da liberdade e atuação dos diretores e professores. Então, a nossa pauta não é pequena, mas aqui estamos trabalhando todos os dias para a gente resolver a questão dos aposentados, dos administrativos e dos professores. É por isso que a gente luta tanto. Conte comigo sempre, Iron. Conte conosco, a todos de Rubiataba, meu abraço. Infelizmente, eu não tive nem tempo de dizer aqui dos recursos que eu já mandei mais de 100 mil em investimentos aí para as escolas de Rubiataba. Vou mandar mais neste ano, para que a gente possa melhorar a educação, tanto a educação municipal como a educação estadual de Rubiataba. Minha prioridade, todos sabem, que é pela educação, mas estou atuando, inclusive, buscando melhorar as GOs, né? Porque taxou o agronegócio, mas, a bem da verdade, as GOs estão esburacadas, as GOs não foram reformadas, como foi prometido ao pessoal do agronegócio, que está pagando uma conta alta. Mais de 2 bilhões de recursos estão nos cofres do governo, e o governo querendo entregar para os amigos sem licitação, que vai ser um outro problema sério, e nós estamos alertando o governo que não pode ser assim. Então, nós estamos trabalhando em diversas áreas, não apenas na educação, mas também na questão da infraestrutura, no Minha Casa Minha Vida, para chegar em Rubiataba, nas condições que a gente possa melhorar, em tudo por tudo. Conte conosco como deputada, conte conosco como dirigente do Sintego, em tudo que nós pudermos fazer pela educação, mas para toda a sociedade de Rubiataba e região, a gente está a posto para fazer. Meu abraço caloroso, e o dia que eu for Rubiataba, faço questão de estar ao vivo nos estúdios com vocês, viu? Muito bem. Abraço grande, porque eu adoro debater. Você sabe que eu gosto do confronto, do debate, da discussão calorosa. Eu não me furto a isso, pronta para discutir, portanto, saibam que eu estarei aí com vocês. Um abraço grande e conte comigo sempre aqui na Assembleia e em todos os espaços. Muito bem, deputado. Quando a senhora vir, é até bom que a senhora vai ver como é que está a nossa GO aqui, que liga Rubiataba e a Carme do Rio Verde. Está parecendo um queijo. E também, quando a senhora puder, eu queria fazer um pedido. Rubiataba hoje nas escolas não tem uma faixa elevada para os alunos passarem. Se sobrar alguma emenda para a gente fazer essas faixas elevadas, que as pistas aqui, como são muito largas, viram pista de corrida e não respeitam os alunos, né? Não tem esse espaço. Boa ideia. Eu queria que a senhora nos ajudasse nisso aí, viu? Vou anotar aqui sua colocação, acho que é uma boa ideia. Vou ver como é que eu posso, inclusive, viabilizar a partir desse ano. Muito obrigado, fique com Deus. Abraço grande. Olha, essa é a Bia Lima, gente, uma pessoa maravilhosa, espetacular. E, Reginaldo, você viu que ela não foge ao debate, e ela tem lutado muito pela educação, tantas dúvidas, tantas arbitrariedades, e ela vem aí para ser a porta-voz, né, a defensora aí, em cima de jurisprudência, em cima do sindicato, em cima da lei, para que essas arbitrariedades não sejam mais aceitas na nossa sociedade. Não cabe mais, não tem espaço mais para isso, né, Reginaldo? Isso é verdade, viu? É uma classe que realmente a gente sempre tem um respeito muito grande à ala educacional. E, acima de tudo, outro detalhe, viu? Ela é parceira de todas as horas aí dessa classe que realmente tem feito muito aí a diferença para todos nós, né, Iron? Sim. É parceira, ela é uma pessoa da hora e nobre também na causa, né? Ela conhece, ela situa além da área da educação, preocupada muito com o foco nosso, né? A questão da infraestrutura. E uma sociedade de bem, né, Iron? Ela requer pessoas aí de alta grandeza, como a nobre deputada, né? Se expôs muito bem, né? É uma defensora aí. E, acima de tudo, né, ela está para o que der e também para o que vier perante aí as nossas nobres educadoras. Eu acho, não, que pessoas aí notórias como essa, a gente tem que ter o possível, de pouco em pouco tempo, a gente tê-la conosco aqui nesse meio de comunicação, para estar levando a ela as reivindicações e também para ela estar trazendo aí o que é de direito dessas pessoas que têm feito muito para todos nós. Nós vamos estar junto com ela com essa parceria aí, porque pelo jeito ela também nos diz que quer conhecer Rubiataba. Então eu quero pedir desculpas aqui para o Gilson Mendes, que ele estava lá em Nova América, mandando aqui. Bom dia, Irão Santana, deputada Bia. Vou mandar para ela essa pergunta, viu? Ela vai voltar, viu, Gilson? Porque ela tinha um outro compromisso lá agora às 11h30, não deu para fazer todas as perguntas. Tinha um monte aqui de professores.
Ele está falando aqui que quer parabenizar a deputada pelo trabalho atuante, em especial em defesa dos professores. Ele gostaria de saber sobre a quantidade de alunos em sala de aula qual é o máximo permitido pelo MEC. São 32 alunos a cada sala de aula. E deve ser em Nova América, né? Tem lá salas com 40 alunos, né? A qualidade do ensino cai, né? Se a lei é 32, Gilson, até vou te ajudar nessa aí. Mas eu vou deixar depois a deputada te responder. Se na lei fala que é 32, né? Tem que, se não for atendido, é recorrer, né? É exigir os seus direitos. A lei tem que ser cumprida. A lei, o que vale é o que está escrito, não é o que vem na cabeça das pessoas, né? Então, já reúna aí os pais, faça aí um baixo-assinado, faça o pedido para a SEDUC, caso for negado, vamos no Ministério Público, vamos tocar para frente, é assim que se resolve. Né? Vamos adentrar nessa situação aí. Sim. A pessoa aí, os nossos mestres, os nossos educadores, uma sala aí com mais de 30 alunos, ela tem que ser mágica, né? Não é só uma grande profissional. Eu penso assim, uns anjinhos, tipo assim, quando era a minha época, né? Ou a época de outros coleguinhas aí, uns 30 e tantos, 30 e lá vai fumaças aí, meu Deus. A hora que a gente percebe é agora, né? O quanto de bem a gente fez. Cara, eu lembro, Reginaldo, tinha sala até uns 50 alunos. Porque na época só tinha o colégio estadual, né? Você lembra? Tinha quinta A, B, C... E sexta A, B, sétima A, B... E quando sazonalmente foi correto, sim, acoplava, às vezes, 2 sétimas séries, né? Que já aconteceu na sua época? Já. Então estão falando muito... Não, né? Certinho. Dona Vilma de Castro, quantas vezes assim, já se reuniam? Tantas outras professoras aí. Ela era brava. Deixa quieto, né? Mais pautas aí, mais participações aí, as pessoas chegando, participando conosco. Na verdade, Reginaldo, nós temos que trazer essas discussões porque a gente precisa resolver. E a gente está fazendo isso não é para criticar ninguém, é pelo bem. É pelo bem das pessoas. Inclusive, quando foi nos dito aqui que uma faixa elevada custaria R$35 mil, nós já pedimos 2 avaliações para 2 engenheiras, a Yasmin Ribeiro e também para a filha do Elvis Preves, que teve aqui e falou que ia pedir. Viu, Elvis? Eu estou cobrando de você aí esse orçamento aqui, a metragem a gente já foi lá, mediu, para ela fazer com material, mão de obra, quanto ficariam essas faixas elevadas. O pedido já foi feito para a deputada Bia, assim que ela vai estar em breve conosco aqui, vou levá-la aí nas escolas, vou filmar para que ela veja o fluxo de veículos, principalmente ali, você que anda muito, Reginaldo, você tem mais propriedade para falar disso do que eu. Não, Elon, assim, o que acontece? O que a gente tem visto aí no trânsito de uma forma geral? A gente não vai... O que eu quero te dizer? Principalmente nessas horas de pico, é muito importante, né? O pai de família às vezes levanta de manhãzinho para ir para o trabalho, aproveita já do momento, deixa a criança na escola, o filho, né? Aquele horário assim passa muito rápido, né? Com a eficiência, com o dinamismo e também com o trajeto. Então, sempre, uma hora ou outra, acontece, né? Algo inesperado. A gente é preparado para isso, o pai de aluno também está ouvindo a gente, o pai de família. Então, é um zelo, um apreço muito grande, mas assim, a competência também desses órgãos, né? Tem que ter um zelo maior para com a sociedade, porque custa muito mais, Julon. O custo é maior quando há uma atuação do SAMU, há uma precisão de médico. Então, é o sistema paliativo, antecipar o problema. Seria mais fácil, né? O Estado gastaria menos e a sociedade sofreria menos. Gente, vocês prestem atenção, quantas vezes nós já debatemos aqui nesse meio de comunicação a situação das horas de pico aí no nosso município. Às vezes vão citar 2, 3 artérias aqui, né? As principais avenidas aí, Avenida Saranhão. Aliás, eu quero mandar um abraço aí para meu amigo Ed Carlos ali, da Cerelha Mesquita. O Reginaldo, a esposa dele, grande educadora também. Sim. Então, pelo amor de Deus. Alda, o que é possível? Uma hora ou outra vocês estão no rádio, aqui todo dia, eu ajudo aqui. Infelizmente, acidente de trânsito. Bom, vamos só para vocês trazerem à mente, quem é aqui da cidade, a Saranhão com aquela que vem ali da Pequi. Com a Pequi. Pequi. A Saranhão com a Pequi. Ali é o acidente todos os dias praticamente, porque é perto de uma escola, é perto de um posto de saúde, é a via
que liga ali para o setor Bela Vista, né, mais rápido. Eu vou ser sincero, 4 setores, sem a gente pensar. É uma via expressa que faz ligação a 4 setores, instantâneo. Exato. A faculdade, esqueci, né, que também chegando ali, o pessoal que vem de fora, o fluxo de carro ali é muito grande, tem a faculdade evangélica. Então, gente, ali uma tragédia anunciada. Ali é acidente todo dia. Lamentável. E já morreram pessoas, já houve acidentes fatais ali, eu estou enganado? Não, infelizmente, né? Muitas pessoas já perderam a vida. Agora, Iron, eu não sei se você teve, infelizmente ou felizmente, assim, essa oportunidade das 17h20 você presenciar o fluxo ali no Pedro Álvares de Moura. E às 11 também, 11h30, 11h. Meu Deus, mas principalmente às 17h20 porque os pais estão retornando do trabalho, né? Aquela congruência ali, às vezes em sentido da Avenida Jataí com o Tarumã e a Café. Gente, aquele ali é uma terra sem lei. Bom, desculpe, viu? Uma Índia. É uma terra sem lei, Paquistão, aquele meio ali. Infelizmente, a gente tem que falar assim, para que alguém ou a sociedade em peso possa vir a tomar uma atitude, né, com a graça de Deus, para que não possamos ter um problema maior do que já tivemos. Exato. Então, a situação... Outra coisa que, assim, ao longo dos anos, é claro, Rubiataba não é mais a mesma, a gente escuta, né? Nós temos SMT, nós temos vários órgãos de competência de grande relevância. E nós temos o papel, né? Aí é outra história. Eu não... Atuando mesmo, sabe? As nossas... Laerte, coitado, tenta fazer das tripas coração, mas ele está de mãos atadas, ele não tem uma viatura. As nossas escolas, elas não é dotada de uma área de escape. Exatamente, é só um portão só, né? Agora, inclusive, eu não sei se você viu, está reformando ali no colégio, no CEPI, Raimundo Santana Amaral, e abriram ali para Jataí. Eu acho que ficou melhor o trânsito ali, né? O fluxo ali, porque... é pista dupla. A outra, né? Então pode sair pelos dois lados, ou então tem uma alternativa. Exato. Uma questão de alternativa, né? Ali na hora que os pais chegam ali para pegar, é quase fechar a rua. Assim, as pessoas, as mentes das pessoas aí de décadas atrás, às vezes elas não tinham uma noção do que iríamos estar passando hoje. Sim. Porque as escolas de tão grande notoriedade, a gente está falando de escolas, porque estávamos há poucos instantes falando aí de uma questão educacional. Então a gente aproveita o gancho, né, e tem feito isso aí. Às vezes pensou o espaço físico ali, né? Bonita a escola, né, e tal, mas não deixou uma válvula de escape, não deixou um espaço, né? Não deixou um escape de grande relevância para ir, para vir, ou, né, como você citou, às vezes, né, uma faixa com elevatória, etc, né? Então, o que fica a mercê? Gente, a coisa mais doída que tem é você ver, às vezes, assim, ter um acidente com uma criança com uma mochilinha na mão e ser ceifada por uma moto. Sabe? Então, assim, dói, eu que sou pai de família, dói. Então, é uma coisa que a gente ainda não podemos nem pensar, mas temos que ter atento à realidade. Claro. A realidade nossa é essa, não é? E o que fazer? Tudo é possível antes que esteja uma tragédia. Então, assim, coisas assim que a gente bate, a gente se torna enjoativo. Que povo enjoado, não é possível, repetindo isso novo. Então, quantas vezes a gente escuta isso? O povo dá língua solta, meu Deus. Mas e aí? Quem cala consente, né? A prioridade é o quê? A vida. Exato. Eu estou falando muito. Não. Às vezes a gente fica muito tempo sem vir no jornal, né? Nesse meio de comunicação. Quem cala consente, tem que falar, Reginaldo. Inclusive, também o erro não é só... Porque também os pais, tem uns que param em fila dupla, tem uns que fecham a rua, tem uns que não sabem, às vezes esquecem, ou pela pressa, as normativas do trânsito. Né? Você, como tem esse trabalho que você faz com muito brilhantismo, e tem que ser especialista para carregar crianças com muito cuidado, né? Eu sei que você tem esse zelo junto com a sua esposa, a família trabalhando junto ali, mas você vê isso no dia a dia. Né? Às vezes você está querendo entrar numa rua, mas ela está fechada porque os pais não estacionam corretamente, outros já com pressa já param no meio da rua, né? Então... Vamos lembrar coisa assim, foi interessante, foi de grande relevância, foi, mas vocês viram o caos que aconteceu no Monsenhor com a interdição daquele espaço lá? Foi terrível. Né? Colhemos bons frutos? Eu espero que sim. Tomara, né? Que venham bons frutos. Mas movem águas passadas, não movem moinhos? Agora podia ser feito isso numa praça pública, né? Que tivesse, já que eles têm a infraestrutura, não sei se foi do Estado, mas deve ter sido, porque é caríssima aquela infraestrutura, né?
uma praça. O trânsito aqui já é complicado, já não tem sinalização. Então, se a gente começar, em vez da gente descomplicar, a gente complica mais. Tomara que venham bons frutos. É lógico que o povo sente essa necessidade também, né? Você deu uma passadinha básica, assim, um deputado te ligou, você conversou com alguém para gravar. Rapaz, tinha 10 anos que eu não vi alguém, chegou em mim, ganhou abraços. Foi? Eu não. Mas eu me procuro, não sei porquê, rapaz. Não. Às vezes porque eu falo muito também, né? Não, mas não é isso não, você é imparcial. Eu digo assim, com toda... Né? Não, mas é porque eu cobro. Você é imparcial. Você está vendo aqui a Bia? Cobrei as faixas elevadas. Se vir aqui, vou cobrar o asfalto também, vou cobrar outras coisas. Né? O deputado não está aqui para tirar selfie com ninguém. Eu também não quero tirar selfie com o deputado. Eu quero que ele resolva os problemas da cidade. Prazer tê-lo conosco aqui, deputado. Há quanto tempo? É um prazer tê-lo conosco. Mas aqui, ó. Quanto tempo? Como é que vamos fazer com o trevo do Esmi ali? Não faz parte da GO, não? Vocês pularam ele por quê? Sendo que está no orçamento. Quero levar ela lá, quero levar outros deputados, inclusive conosco vai estar o Mauro Rubens. Daqui, acho que na semana que vem, Major Araújo, inclusive Major Araújo, eu quero aqui, gente... Eu tive com ele, infelizmente, viu? Eu quero deixar aqui todo o meu sentimento, a família do subtenente Jobson, que todo mundo sabe que era muito amigo meu. Acabou com quando a notícia chegou, eu fiquei em estado de choque. Toda a reforma que foi feita aqui nessa infraestrutura aqui foi o Job que fez, né? Sempre, também na minha casa, todo lugar que eu olho tem um dedo dele. Muito trabalhador, muito honesto, né? Inclusive, quando ele era aluno lá no CEPI Raimundo Santana Amaral, que na época era só colégio Raimundo Santana Amaral, os professores falavam que eles não tinham que se preocupar com disciplina. Ele era o líder de sala, eles tinham que preocupar só em dar aula, né? E ele sempre muito correto com as coisas dele. Veio essa fatalidade que a gente perdeu aí, uma grande pessoa, gente, que tinha uma empresa, não precisava mais trabalhar, porque era policial militar, subtenente aposentado. No dia a gente não pôde falar aqui, porque, como vocês sabem, nós ficamos praticamente uma semana sem energia, graças à incompetência da Equatorial, a falta de presteza, a falta de compromisso. Essa avenida aqui ficou toda sem energia e prejuízos vieram. E a gente fica aqui consternado com a perca desse cidadão rubiatabense, que tanto fez por nós. Espero que o Jean, a esposa, a família agora conduza isso, que Deus conforte o coração de vocês, né? Porque foi uma perda muito grande para a cidade. Uma pessoa que realmente contribuía, tinha coragem, não fugia da raia, né? E infelizmente a sua vida foi ceifada aí neste sábado passado, né? A gente fica muito, muito triste. É lamentável, né? Lamentável. A gente, assim, sabe como que você era, assim, com ele, a ligação. A gente tinha, assim, sempre esse grupo de WhatsApp, sempre o bom dia dele, tava, né? Todo dia eu estava aqui, né? E uma pessoa, assim, que gostava pra caramba de Rubiataba. Ele queria sempre, poderia ter as divergências, sim, mas ele queria o bem de Rubiataba. E a gente aproveita aí para você não esquecer também seu raciocínio, Major Araújo, né? Vai estar conosco. Ele teve lá, né? A gente estava junto lá, a gente presenciou, ficamos alguns instantes lá. Então, assim, né? Ele foi parceiro do nosso amigo, o Ferracini, em todas as horas, viu, Ilon? Veio dar aquele suporte para a família dele, né? Ficou, não mediu esforço, ela tinha tantas coisas, mas ele era a prioridade. O Ferracini, o Job, ele era assessor do deputado sem remuneração. Ele não quis a remuneração. Então fica aqui o nosso pesar, a nossa tristeza, né, que Deus dê um bom lugar para ele aí, onde ele estiver, e conforte o coração dos familiares. Bom, Reginaldo, está chegando aí também a Semana Santa, e nós teremos aí a Paixão de Cristo. Depois, Felipe, se você puder jogar a chamada dos meninos aí, e eles estão precisando de doações, tá, gente? Quem puder doar, tem um Pix aí nas nossas páginas, nas nossas plataformas, né? Quem puder ajudar, porque essa encenação da Paixão de Cristo, ela não é barata. E ajude com o que você puder, R$1, R$2, um lanche, que nem eles falaram aqui, né? Compre a camiseta, se quiser. Eu comprei também, camiseta linda da Paixão de Cristo, mas leve um lanche para eles nos ensaios, quem não puder dar nada, quiser ajudar a montar e desmontar os cenários, né? Toda doação é bem-vinda. Então, vamos rodar a chamada. Quer falar, Reginaldo? Não, eu estava acompanhando, já ouvi essa chamada e achei ela muito interessante. Não? E quantas tempo, assim, de ensaio para o perfeito, né? O perfeito, assim, então, assim, já tivemos aí, o ano passado foi um sucesso total,
né? Pessoas de outras cidades vão marcar presença, né? Já confirmaram desde o ano passado. Sim. Eu estarei novamente. Então, é uma coisa assim, que se torna de uma grandiosidade tremenda, né? Então, vale a pena a gente colaborar com as pessoas que precisam de uma colaboração na hora, né? A hora é agora. Então, você às vezes está almoçando, bom almoço para você, fala assim, poxa, eu tenho que colaborar de uma certa forma, tá aí? Então, nada melhor do que a gente ouvir essa chamadinha novamente, né? Sim. E Deus vai te tocar de uma certa forma, que da forma que Ele tocar, você vai colaborar. Muito bem, faltando 10 só para o meio-dia. Reginaldo, seu pai, tá tudo bem? Não, graças a Deus, Silão. Tem assim, você sabe a idade, né? E as situações, as pessoas assim, nós já com a idade um pouco avançada, nós somos teimosos, né? Ainda mais as pessoas com a idade mais avançada. O pessoal perguntava pra gente, olha, gente, estamos sentindo falta do Reginaldo, Irão. O que você fez com o Reginaldo? Falei, não, gente, o Reginaldo está cuidando da peça mais preciosa dele, que é o pai, né? O pai está com um problema de saúde e por isso que ele está um pouco, às vezes, longe daqui do jornal, mas sempre que ele pode, ele vem. E a gente, nesse momento, tem que só rezar pelo pai dele, para que restaure a saúde aí, para que ele possa, o Reginaldo, estar conosco aqui mais frequentemente. A gente agradece porque o tempo às vezes é a gente que faz, né, Irão? A gente tem esse vício, posso dizer assim, vício por microfone, né? Então temos que preparar e ter um tempo maior, porque a gente tem que dar satisfação para as pessoas. E essas pessoas são maravilhosas, né? É o contexto, você está aqui, a pessoa está te ouvindo do outro lado. Ninguém tem a responsabilidade de ouvir o Reginaldo Antônio, mas graças a Deus, né? Você tem muita credibilidade. A gente tem feito aí com que cada vez mais a gente não deixa a peteca cair. E muito grato a todos vocês, que vocês são maravilhosos. Eu sou apaixonado por Rubiataba, João. Inclusive, nós vamos tentar, se conseguir colocar a internet lá e organizar para a gente transmitir pela RTB TV aí a Paixão de Cristo para as pessoas que não puderem vir. Até e para que as pessoas saibam, você é um excelente ator também, viu? Você época do time de Cristo. Irão Celular. Não, época, né? Tem o time de Cristo, grande coadjuvante. Põe na sua cabeça, tudo passa. Moça. Tudo passa. E o Flamengo ontem? Passou também, passou pelo time lá igual um trator. E a gente vai voltar a falar, vai voltar a ver se vai dar certo, porque as pessoas que às vezes estão acamadas, às vezes as pessoas que não podem ir, às vezes os detentos, às vezes as pessoas que estão longe que queiram assistir, a gente vai fazer esse link aí na RTB TV, caso a internet tenha lá, né, nos dê possibilidade de fazer essa transmissão. E também as pessoas que não vão entrar, porque se minha memória não falha, no último Paixão de Cristo, aquelas arquibancadas lotadas, a parte de trás do gol lotada, e muita gente ficou assim, sem poder ver, né, corretamente, devido à grande população que foi, né, tinha a procissão do Senhor Morto logo após. Então, nós vamos tentar fazer isso aí. Não vou prometer, porque não depende de nós, depende de tecnologia, né, de internet, dessas coisas. Mas as possibilidades estarão aí, estão levando a sério, né? E, gente, voltando a esse foco de energia, meu Deus, gente, fica com tanta saudade da CELG, né? Época da CELG. Exatamente. Porque os colegas, os parceiros que trabalhavam aqui, os funcionários, dá um jeito aí, então não tinha aquele 0800 ligar para, às vezes Itapaci, às vezes, sei lá, Uruaçu. Meu, que distância, gente. Teve uma época, Reginaldo, agora há pouco tempo, até, se não me engano, o Edinho da CELG ainda estava, que a central era em Santa Terezinha. Olha para você ver, para deslocar para cá. Né? Absurdo. E ali, gente, na Praça da Matriz tem uma tragédia anunciada ali. Não sei se é cabo de energia, um grossão. Ele está com a barrigona assim, acho que arrebentou alguns fios que seguravam ele. E como vocês sabem que a Avenida Aroeira agora como é que chama? É passarela para aquelas carretas de 3 andares desfilar. A primeira que passar ali vai arrancar padrão, tudo ali. Então, quem puder dar uma olhadinha lá. E outra coisa, na Equatorial, não adianta você ligar lá naquele 0800 que eles vão pedir a sua. Você tem que estar sempre com o número do seu relógio, para que eles, da unidade consumidora, né? Eles perguntam, vamos passar para coisa. O certo mesmo, gente, é vocês ligarem no 0800 da ouvidoria, tá? Que a Diane vai mandar aqui para mim poder falar para vocês. Na ouvidoria é o lugar de reclamar, e reclamar com força, e registrar o número do protocolo. Você não pode jogar fora, porque a primeira coisa que eles perguntam, e o protocolo, o senhor sabe o número? Né? Ou então o CPF da unidade consumidora. Isso é muito importante você ter em mãos. E lá você pode, é como se fosse uma denúncia.
na ouvidoria. A ouvidoria, depois que as pessoas começaram a ligar, que as soluções começaram a chegar, viu, Reginaldo? Tem que facilitar, né? Porque o consumidor, o que ele precisa? Ele precisa de um suporte técnico, de um suporte para que ele possa fluir as suas necessidades. Então, que cliente é esse? Todos nós somos clientes em potencial da Equatorial, então não está menosprezando o cliente? E na verdade, Reginaldo, aqui teve muitos prejuízos. A Jéssica da farmácia mesmo aqui, da Farmácias Associadas, como ela faz as vendas, ela tem que registrar, né? E aí teve que ir para a casa dela usar energia, a internet. As meninas faziam a venda, passava para ela passava e voltava. O pessoal das relojarias aqui, dos Oríveis, todos eles dependem da energia para trabalhar. Saía 8h20, chegava 6 horas da tarde. E uma ressalva aí, medicamentos também, ele tem um tipo de medicamento, não? Ele tem que ter tantos graus de temperatura, que senão perde, perecível, tem isso. Aí quanto você acha que foi o prejuízo da menina para Cacau Show? Mais de R$8 mil. Ali, nos picolés, todos derreteram. Né? Aqui na rádio foi câmera, foi placa de áudio, foi placa de vídeo, porque ela voltava. Oscilava, a questão de oscilar. Acabava e voltava o tempo todo. Não, e a gente pede desculpa aí, como você sempre tem feito, um cara atuante, um cara muito sensato e sincero com tudo que mexe. A credibilidade, a empresa tem um jornal, horário específico, mas cadê? O que foi? O que está acontecendo? Exatamente. Né? O que está acontecendo? Não, gente, então assim, o fator primordial nosso é o quê? É a energia. E não é só aqui não, Nova América também, lá na torre. Agora eu tive com o Padre Weber essa semana, ele falou que vai chamar o pessoal para uma reunião. Porque no prédio lá da prefeitura também, como tem muitos equipamentos, não está comportando. Inclusive aquele problema do pagamento, daquele mês, do pagamento que eles falaram que atrasou, foi por causa de queda de energia, não teve como, a Caixa recebeu, o dinheiro estava em conta e não teve como repassar, né? Então, eu falo para vocês que esse problema de energia é um problema sério. Por quê? Porque quando, como é que chama, aquela central lá de energia elétrica? Subestação. Subestação. Isso. Aquela subestação, desde quando você era menino, você lembra dela, né, me lembro sim. Aí Rubiataba... Se a gente passava, não podia passar perto de bicicleta, a gente não aqui do não, puxaria a gente. Como é que fala, gente? Essa lenda urbana. A cidade tinha 10 mil habitantes, hoje Rubiataba tem mais de 20. E agora, quantos equipamentos eletrônicos surgiram daquela época para cá? Então tem que ampliar a central, a subestação. A cidade cresceu, são muitas pessoas utilizando. Ou então nós vamos voltar para aquela época que nós estudava à noite. Eu quero estudar à noite, porque a energia acaba toda hora para mim ir embora. Antes do recreio eu estou em casa. Tinha isso, não tinha? Tinha. Todo dia acabava a energia. Então, será que nós vamos voltar a retroagir no tempo? Retroceder no tempo? Ou você fala assim, eu estou chegando no mês de setembro, no mês de outubro terá início nas chuvas, então eu vou ter poucas aulas. Se começa os relâmpagos, os raios, os trovões, etc., então não vai haver aula. Por quê? Não terá energia. Quem estudava de manhã ou à tarde não penava. Estava claro, né? Você era mal, hein, Renato? Eu não. Vamos embora? Um momento de descontração aí do Jornal da Light, né? Não é só aquela coisa sisuda, não. Isso. 1 minuto só para o meio-dia. Vem aí, gente. Fique conosco, ainda tem o plantão do Corpo de Bombeiros, das ocorrências das últimas 24 horas, especial para a Light FM. Temos aí o plantão da Polícia Militar com o Sargento Rodrigues, que inclusive vocês podem observar que no rodapé está rodando todos os telefones de viatura, bombeiro, SAMU aí, né, além dos nossos contatos. E também vai vir aí com as notícias de Goiânia, ele, né, que grava especialmente para nós aqui. Quero agradecer mais uma vez ao Libório Santos com todas as notícias do estado aí, tá certo? Mas antes eu vou rodar para vocês aqui a chamada do Teatro Paixão de Cristo, que vai acontecer agora, nessa Semana Santa aí, se não me engano, acho que é dia 18. Quer dizer, hoje é 4 a 15 dias, né? Mas em torno de quase 15 dias, né? Termina essa semana, a outra, a próxima já sim. Exatamente. Mas aí tem uma programação, tem o Domingo de Ramos, tem o Lava Pés, tem muita coisa aí para você poder acompanhar, né? E, inclusive, também, não só em Rubiataba, mas tem a tradicional, uma das mais famosas, não só do Brasil, que é a procissão do Fogaréu em Goiás. Você já presenciou ao vivo? Já. A gente chora. É um momento assim de... A pessoa pode ser fria, calculista da forma que for. Às vezes a personalidade a gente não discute. Mas ela vê uma situação daquela ali, ela fica pelo menos num estado de reflexão. Aí tem muitas pessoas que fazem todo aquele trajeto descalço, pagando promessas ali, né? E tem os momentos da prisão, tem o momento do toque da trombeta, corneta,
né? E quando você vê aquele monte de mascarado descendo com as tochas, né? Realmente é muito emocionante. É um momento de fé, e a fé, a manifestação do ser humano, ela é unânime, é única, né? Cada um se expressa de uma forma, mas que realmente é uma coisa que, desde quando eu entendo por gente, é uma das principais matérias ainda de pauta dos grandes jornais, das grandes redes, né? Jornal Nacional, constantemente, todo ano, gente. Então não é por acaso, é 40, 50 anos, né? Vive presenciando aí essa festa, a apelação do Fogaréu. Até quero mandar um abraço para um amigo meu aqui que estava reclamando do Brasil, agora veio com a super taxação do Trump aí, que ele falou que o sonho dele é morar fora do país, né? Ou mandar os filhos. Agora o Trump está recebendo lá. Você viu que para entrar lá tem que ter. Vai para Guantánamo? Não, tem que ter um cartão. 5 milhões? Um cartão ouro? Que diabo um cooperativo lá no 5 milhões de dólares. Você tendo 5 milhões de dólares, você é bem-vindo. Né? Cidadão americano. A gente escuta cada coisa nessa vida da gente. Né? Mas tá aí, gente. Então vamos lá para a chamada. Reginaldo, obrigado. Volte mais vezes. Valeu, tudo de bom para você, para os nossos ouvintes, né? Você que tenha realmente aí um super fim de semana. Vamos ouvir atentamente, que é muito interessante essa chamadinha aí da produção. Ele foi ferido por nossas transgressões, esmagado por nossos pecados. Pelas suas feridas, fomos curados. O grupo de teatro Ligados na Fé apresenta Paixão de Cristo 2025. Dia 18 de abril, sexta-feira da Paixão, às 19 horas, no Estádio Municipal Sadala Seba, em Rubiataba, Goiás. Venha viver novamente a emoção da história mais contada de todos os tempos. Paixão de Cristo 2025. Apoio: Paróquia Catedral Nossa Senhora da Glória, Paróquia Jesus Bom Pastor, RTB TV Web, Light FM 89.9, Rubiataba Trolls. Paixão de Cristo 2025, 12ª edição, em Rubiataba, Goiás. Acompanhe agora as últimas notícias da 18ª Companhia Independente de Bombeiros de Séries, somente aqui na Light FM. Bom dia, ouvintes. Sou o Sargento Cleidilene e neste momento eu vou passar para vocês informações sobre as principais ocorrências atendidas pela 18ª Companhia Independente Bombeiro Militar, na data de ontem, quinta-feira, 3 de abril de 2025. A guarnição de resgate foi acionada para atendimento a uma vítima paliativa de gênero masculino do Lar dos Idosos em Séries. Ao chegar no local, foi identificado que o senhor não tinha resposta verbal e se alimentava por sonda, porém a sonda havia saído e precisava ser recolocada. Assim foi realizado atendimento conforme protocolo e transportada a vítima até a UPA de Séries, onde ficou aos cuidados médicos. A guarnição de combate a incêndio foi acionada para apagar incêndio em vegetação que se alastrava no loteamento do setor Rialma 2. Ao chegar no local, a guarnição realizou o combate ao incêndio no loteamento, assim como preservou a reserva ambiental adjacente ao lote. Houve ainda um acidente de trânsito de carro com moto com uma vítima de gênero feminino no município de Séries. Ao chegar no local, a vítima estava consciente e orientada, alegando dores no ombro direito e nas costas devido ao impacto sofrido. Foi atendida conforme protocolo de suporte básico de vida e transportada à UPA de Séries, onde ficou aos cuidados médicos. Houve também uma solicitação de moradores de uma fazenda nas proximidades da BR-153, do município de Rialma, que informaram que ao chegar em casa se depararam com um grande enxame de abelhas sobrevoando na porta de sua residência
impossibilitando-os de entrarem. A guarnição se deslocou até a propriedade e fez a retirada dos insetos, permitindo o acesso do casal em sua casa. Fomos acionados ainda por uma senhora no município do Carmo do Rio Verde para capturar um animal doméstico, um pintinho, que havia caído no bueiro. Ao chegar no local, a guarnição de busca e salvamento tentou retirar o animal, porém não teve êxito, pois ele adentrou nas anilhas do bueiro. Fomos acionados também para atendimento a uma criança de gênero masculino que sofreu queda de bicicleta com fratura exposta no membro superior, conforme informação do solicitante. Ao chegar no endereço informado, a vítima alegou ter sofrido atropelamento e estava em decúbito dorsal consciente, mas informou à equipe de resgate que não se lembrava do ocorrido. Apresentava fratura exposta na região distal do braço direito, próximo ao punho. Foram realizados procedimentos, conforme protocolo de suporte básico de vida, com imobilização do membro afetado e transporte da vítima à unidade hospitalar, UPA de Ceres. Estas foram as principais ocorrências atendidas por essa unidade de Corpo de Bombeiros. Tenham todos um dia de paz. Notícias das últimas 24 horas com o primeiro pelotão da Polícia Militar, 2ª CDPM. Dia, Iron Santana e ouvintes da Rádio Light FM. Aqui é o Sargento Rodrigues, sargenteante da 2ª Companhia Destacada da Polícia Militar. Passando aí aos senhores e às senhoras as ocorrências das últimas 24 horas. Foram 24 horas bem produtivas aí, viu? O Capitão Ferraz, a gente já notou que era um policial muito operacional. Ele é um oficial que não fica só atrás da mesa e nessas últimas 24 horas aí ele trabalhou com a viatura. Ele dentro da viatura, junto com os guerreiros aí, foi pra rua no nosso jargão policial aí, caçar ladrão. E a produtividade foi a seguinte. Na cidade de Rubiataba, 2 TCOs por posse de droga. Os indivíduos, durante o dia, fazendo uso de entorpecentes, foi registrado o TCO, a porção de droga apreendida e os mesmos irão responder aí no judiciário por essa prática delituosa. Um TCO feito para um responsável que entregou uma motocicleta para um menor. O menor estava andando de motocicleta no período noturno, avistou a viatura, tentou se evadir, andando inclusive por dentro de uma praça. A equipe realizou acompanhamento, fez a abordagem. No momento da abordagem, constatou que o condutor era menor de idade. O Conselho Tutelar foi acionado, os pais foram até o local e foi feito um TCO no artigo 310 para o responsável legal, que é a tipificação legal é entregar veículo automotor para pessoa não habilitada. Ainda no período noturno, na cidade de Rubiataba, um indivíduo estava com som automotivo, perturbando a coletividade. A equipe chegou até o local, constatou o fato e foi feito um TCO por perturbação do sossego. O veículo foi apreendido e, nesses casos, o veículo só vai ser liberado após decisão judicial. Na cidade de Ipiranga, teve uma apreensão de motocicleta, aquele escapamento carga livre. A equipe conseguiu realizar a abordagem, o veículo foi apreendido. Na cidade de Nova Glória, não houveram ocorrências registradas. Na cidade de Nova América também não houveram ocorrências registradas. Aí a polícia realizou o patrulhamento preventivo, ostensivo, ponto de estacionamento. Já na cidade de Uruana, uma ocorrência aí de bastante destaque, um veículo foi furtado durante o dia na cidade de Uruana. Tão logo as equipes tiveram ciência desse veículo furtado, entraram em contato com o Capitão Ferraz. O Capitão Ferraz determinou todo o empenho para que o veículo fosse recuperado e fosse
dado uma resposta à altura. Após algumas horas de intensas diligências, o veículo foi localizado na cidade de Ceres. A equipe de Uruana conseguiu realizar a abordagem do veículo. O veículo foi apreendido, o autor foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia de polícia civil. O veículo foi restituído ao dono e teve uma resposta eficiente aí da Polícia Militar para a sociedade de bem. 24 horas bem produtivas aí. Polícia Militar, servir e proteger. Você está na Light FM. Música e informação. Olá, ouvintes da Light FM 89.9, Nova América, Rubiataba e toda a região. Nós estamos de volta de Goiânia com as principais notícias do dia. Microempreendedores individuais terão que se adequar a novas normas da Receita Federal. Homem reincidente dopa e abusa sexualmente de menor de 13 anos. Deputado defende apoio à população idosa que está aumentando. Eu sou Libório Santos, hoje é dia 4 de abril, sexta-feira, e esses são os nossos destaques. Aumentam as ocorrências de apreensão de drogas em Goiás, estado que é rota de tráfico para outras regiões, e na maioria das vezes, grandes quantidades. Desta vez, em São Luís de Montes Belos, policiais rodoviários federais fizeram apreensão de 120 quilos de skunk, um tipo especial de maconha. A droga estava escondida dentro de um pulverizador agrícola que estava sendo transportado no massaveiro. O motorista disse que pegou a droga em Cuiabá e levaria para Divinópolis, Minas Gerais. A partir desse mês de abril, os microempreendedores individuais MEIs vão precisar se adequar às novas exigências que estão sendo implementadas pela Receita Federal. As novas regras visam uma melhora no controle fiscal e a conformidade tributária dos MEIs. Quem dá mais detalhes e orientações sobre o assunto é Almir Ferraz, analista da Regional Metropolitana do Sebrae Goiás. O microempreendedor individual que atua na área de venda de mercadorias tem que informar o Código de Regime Tributário 4. Anteriormente era utilizado o Código de Regime Tributário 1 para o Simples Nacional e agora para o microempreendedor individual especialmente tem que utilizar o Código de Regime Tributário CRT 4. Essa exigência vai dar condição do Estado identificar que essa movimentação de mercadoria é feita exclusivamente por microempreendedores individuais. E esse código vai ser incluído durante a emissão da nota no sistema utilizado, seja emissor privado, gratuito ou fornecido por Secretaria Estadual de Fazenda, ou mesmo emissor gratuito fornecido pelo SEBRAE. E essa mudança não altera a forma de tributação do MEI, continua pagando impostos fixos por meio do documento de arrecadação do Simples Nacional, o DAS, que já é bastante conhecido. Mais informações sobre este e outros assuntos referentes ao Sebrae Goiás, ligue 0800 570 0800. Olha, a principal notícia da política do dia de hoje é o lançamento da pré-candidatura do governador Ronaldo Caiado à presidência da República na Bahia, onde recebe também o título de cidadão baiano. Para analistas, Caiado antecipa o processo eleitoral na busca de uma maior projeção nacional e começa pelo Nordeste o ciclo de visitas. A frequência de casos em que pessoas criminosas são presas, colocadas de novo nas ruas e voltam a cometer crimes chega a ser revoltante. Em Águas Lindas de Goiás, em todo de Brasília, foi preso um homem, 43 anos, acusado de dopar e abusar sexualmente de uma menor de 13 anos de idade, uma criança, portanto. Só que esse criminoso é reincidente, já havia sido preso por violência sexual contra menores. E mais uma vez a pergunta às autoridades competentes, né, gente? Por que ele estava solto? Ao acordar, a jovem se viu nua, amarrada, abusada. Ela ficou em poder do criminoso durante 10 horas e foi abordada quando retornava da escola. Ao que tudo indica, a Polícia Civil desvendou o desaparecimento da vendedora Vanessa Soares desde o último dia 21 na cidade de Poste. O marido dela está preso como suspeito, confessou crime indicando à polícia onde o corpo estava enterrado. O corpo ainda está sendo periciado para comprovar a identificação. Uma atendente de pedágio morreu após ser atropelada por um motociclista na praça de pedágio de Goianápolis, BR-060. Ela saiu da cabine e atravessava a pista. O motociclista também saiu ferido e tentou furar a barreira sem pagar. O Brasil já foi país de jovens, já foi, não é mais. Isso porque a cada ano cresce a população de idosos. Pensando nisso, o deputado Antônio Gomide apresentou na Assembleia Legislativa de Goiás
Projeto de lei propondo ao Estado a criação do Centro de Apoio ao Idoso. É importante ressaltar que nós temos hoje em Goiás um cenário que a proporção de pessoas de idade acima de 65 anos saltou do ano de 1980, que era 2,8%, para 9,2% em 2022. Então isso reflete realmente um aumento significativo que demanda uma atenção especial das políticas públicas estaduais. Então nós estamos propondo a criação da Central de Apoio ao Idoso no Estado de Goiás. Entendo que a central ela tem uma atribuição importante, que é prestar atendimento psicológico e social aos idosos. Podemos ver com que essa criação do central possa ter atividades culturais, esportivas, lazer, articular com os órgãos públicos, a questão das entidades privadas para a implementação de políticas e programas voltados ao idoso, ou seja, o Estado tirar uma política pública onde essa central de apoio ao idoso possa realmente dar respaldo e o amparo legal de política pública a todas as pessoas acima de 60 anos. Eram essas as informações de hoje. De Goiânia, informou Libório Santos. Você ouviu o Jornal da Light FM 89.9, de segunda a sexta, sempre às 11 horas. Você tem um encontro marcado com a notícia e a informação de qualidade e com credibilidade. De ilusão.